guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Com esta palavra bíblica, acolho a cada um e cada uma de vocês neste quinto domingo após Pentecostes, hoje dia 10 de julho de 2022. E desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Que a graça, o amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja nos abraçando hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Convido a nós louvarmos ao nosso Deus, cantando Deus Trino. A palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido irmão, minha querida irmã, este momento de culto também é momento de colocarmos nossa vida na presença de Deus, confessando nossos pecados e pedindo perdão. Por isso, convido a nós orarmos e confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Querido e bondoso Deus, colocamos nossa vida, Senhor, na Tua presença, clamando e pedindo pelo Teu perdão. Ó Deus, reconhecemos que somos pecadores, pecadoras. Pecamos, Senhor, em palavras, pensamentos, ações, também em omissões. Ó Deus, conheces nosso coração, sabe, Senhor, de tudo que sentimos e pensamos. Conhece, Senhor, a nossa vida e tudo que temos e somos entregamos na Tua presença. Querido Deus, nós reconhecemos que tão facilmente esquecemos de Ti, esquecemos da Tua palavra. Com muita facilidade, Senhor, nos afastamos dos Teus caminhos e seguimos os nossos próprios desejos pecaminosos. Por isso, Senhor, pedimos perdão, clamando pela Tua misericórdia, em nome e por amor de Jesus. Amém. Ainda em confissão de pecados, cantemos Tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim, Senhor.
Ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim. O Salmo de número 86, versículo 5, diz o seguinte: Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Que assim possamos ter a certeza de que, se confessarmos os nossos pecados com sinceridade no coração e crermos que Jesus Cristo é aquele que nos traz perdão, então os nossos pecados estão perdoados. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reconciliados com Deus, nós queremos também clamar pelas dores deste mundo, cantando Kyrie. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita irmã com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, que eleição. Em gratidão a Deus pela sua misericórdia e pelo seu amor, louvemos cantando glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas.
Querido Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida. Graças te damos, Senhor, porque até aqui nos abençoaste, até aqui cuidaste de cada um e cada uma de nós, nos carregando, Senhor, nas tuas bondosas mãos. Querido Deus, colocamos neste momento de culto nossa vida diante de ti, pedindo, Senhor, que através da pregação da palavra, através, Senhor, do anúncio do teu evangelho, tu possas estar falando ao nosso coração. Que essa palavra que nós vamos ouvir, que será trazida pelo pastor Cristiano, possa ser uma palavra tua, Senhor, a cada um e cada uma de nós. Senhor Deus, que essa palavra caia no nosso coração, assim como uma semente que cai ao solo, que ali ela permaneça, germine e produza frutos, Senhor, na nossa vida. Sim, Pai, que sejamos transformados pela tua palavra, pelo teu evangelho. Que a partir da tua palavra possamos viver firmes na fé e na esperança por Cristo Jesus. Amém. Em preparo para ouvirmos a pregação da palavra de Deus, cantemos o próximo hino, Nem Só Palavra é Amor. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que sempre será nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que hoje nos convida a meditar e refletir, ela se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, versículos 1 a 14, onde diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto, crescendo entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão também, desde o dia em que soubemos isso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Até aqui esta palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para guiar e orientar
o meu caminho. Assim Deus diz o salmista, e que assim também seja conosco. Amados irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Colossenses, ela é uma carta cheia de conteúdo teológico, especialmente a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Esta carta, endereçada a uma comunidade tão pequena, mas com uma rica teologia, ela nos quer lembrar que o reino de Deus, ele também se dá nas pequenas coisas. Aquilo que aos olhos humanos parece ser pequeno, diante dos olhos de Deus pode se tornar grande. O reino de Deus pode se tornar grande a partir de um pequeno grão de mostarda, a partir da vida de cada um e cada uma de nós. Quando Paulo escreve esta carta aos Colossenses, ele tem o intuito de elogiar esta comunidade pelo seu crescimento espiritual, mas também de alertar os cristãos desta comunidade sobre os perigos das heresias que ali estão chegando também a Colossos. Amados irmãos e irmãs, todavia nós sabemos que nenhuma força neste mundo é maior e mais poderosa do que o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, ele nasceu no coração de Deus. Ele não foi colocado no coração das pessoas, senão por meio do Espírito Santo. O Evangelho, ele vem do céu e não da terra, foi concebido na eternidade e não no tempo. Ali onde o Evangelho chega, ele é poderoso, é transformador, traz libertação, traz cura, traz restauração. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, assim como mesmo Paulo já afirmava em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Paulo, quando escreve esta carta aos Colossenses, ele está preso no corredor da morte, está prestes a ter a sua cabeça guilhotinada. Paulo quer falar do amor de Deus a uma comunidade fundada por pessoas simples, mas pessoas de fé, pessoas comprometidas com a palavra de Deus. O reino de Deus, as comunidades de fé precisam de pessoas comprometidas com o Evangelho. Infelizmente hoje nós vemos com tristeza uma espécie de culto à personalidade, onde as pessoas seguem muito mais determinados figurões do que o próprio Evangelho. O Evangelho, ele tem poder em si mesmo. Ali onde ele chega, ele produz frutos. Ali onde chega, ele produz transformação. E é esse Evangelho transformador que Paulo prega a esta comunidade em Colosso. Ninguém pode se considerar um cristão a não ser que crie em Cristo Jesus e que ame ao seu irmão e a sua irmã. Sem a fé, ninguém é cristão. Sem amor também ninguém pode sê-lo. Por quê? Porque a fé sem amor é uma ortodoxia morta. E o amor sem a fé é um sentimento. Amados irmãos e irmãs, que nós possamos aprender também aquilo que Paulo ensina a esta comunidade de Colosso, aquilo que ele ensina através do seu testemunho, quando chama e convida também a cada um e cada uma de nós à oração. Paulo, ele ora, Paulo, ele intercede, ele pede pelas pessoas daquela comunidade. Nós também somos chamados a interceder por pessoas que sequer vimos face a face, pessoas que não nos conhecem, mas por amor nós podemos também nos achegar a Deus e interceder por todo o mundo. Nós, assim, devemos também, como Paulo orava pela comunidade de Colosso, orar por outras pessoas. Quando nós nos ajoelhamos em oração, nós entendemos a majestade de Deus e entendemos a limitação humana. Um cristão de joelhos, ele consegue enxergar muito mais longe do que um sábio na ponta dos pés. A oração deve expressar as nossas prioridades. E aqui precisamos entender que quando Paulo ora, intercede por aquela comunidade, ele não pede, em primeiro lugar, pela saúde, ele não pede por bens materiais, ele não pede por libertação, apesar da escravidão estar em voga naquele tempo, mas Paulo pede pelas coisas espirituais também na vida daquela comunidade. Nós precisamos entender que a urgência da nossa vida, a prioridade da nossa vida deve ser em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós oramos a Deus pelas nossas necessidades ou de outras pessoas, nós precisamos pedir também pelas coisas espirituais
antes das coisas materiais. A oração pode e deve incluir aqueles que nós não conhecemos. Já tenho dito isso. Paulo, ele não é egoísta, ele intercede por outras pessoas. Ele fala também a Deus sobre as necessidades espirituais daquela comunidade. Também por meio da oração, Paulo ensina a combater o engano da heresia gnóstica que tomava conta também das comunidades naquele tempo. O gnosticismo ameaçava a igreja cristã no primeiro século. Como um dilúvio, a heresia do gnosticismo, ela também invadiu as comunidades de fé. E através da oração, Paulo quer mostrar que a plenitude de Deus não está no conhecimento esotérico. Paulo quer mostrar que nós podemos agradecer a Deus e louvar a Deus pela herança futura, ainda que em meio à pobreza do presente. Amados irmãos e irmãs, gratidão é voltar os olhos ao passado na esperança de que Deus continua nos abençoando hoje e nos abençoará no futuro. A nossa vida deve ser um eterno hino de gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que confiamos que Ele vai fazer. Assim, quando Paulo ora também, falando a respeito da fé, quando Paulo ora também pedindo a essa comunidade que seja firme na fé e não se deixe levar pelas heresias, Paulo ali coloca um machado na raiz da heresia. Paulo, ele deita por terra as ideias gnósticas, mostrando que Cristo não é uma emanação de Deus, mas é a própria imagem de Deus que veio ao mundo. Cristo não é um ser intermediário pelo meio do qual o mundo material veio existir. Cristo não é um espírito iluminado que veio conduzir o homem a Deus pelos atalhos do conhecimento místico e do esoterismo, mas Ele é o Salvador. Ele é o Redentor que veio ao mundo para resgatar a humanidade pelo seu sangue e pela sua cruz. Deus nos libertou do império das trevas, Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus nos redimiu por meio de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O perdão removeu a barreira entre o Deus Santo e o ser humano pecador. A igreja é comunidade de pessoas perdoadas e só gente perdoada pode entrar no céu. O perdão alivia da alma o peso da culpa. O perdão de Deus, ele remove sobre o pecador o peso esmagador da culpa. Pergunte a cientistas famosos se eles conseguem criar um medicamento para aliviar, para libertar a dor da culpa. Pergunte aos grandes artistas se são capazes de criar alguma obra de arte, alguma música ou pintura que é capaz de tirar o peso da culpa. Pergunte aos ricos e poderosos se todo o seu dinheiro, se toda a sua fortuna também é capaz de lhes tirar o peso da culpa, ou se com o dinheiro a culpa desaparece. Meu irmão, minha irmã, em Jesus, nós, eu e você, nós encontramos aquilo que o nosso coração anseia, não apenas como uma possibilidade, mas como uma certeza de que nele nós temos redenção, de que em Cristo Jesus nós temos a remissão dos pecados, de que em Cristo Jesus nós temos a salvação. Creiamos nisso. Louvado seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Filho por amor a mim, por amor a você, para que fôssemos salvos, libertos do poder do pecado e do poder da morte. Que a paz e a bênção de Deus esteja com cada um e cada uma de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim quero convidar a nós também, em gratidão por esta palavra, cantarmos o hino Obrigado, Pai Celeste.
De acordo com o Plano Nacional de Ofertas da ISLB, as ofertas deste dia são destinadas para a comunidade local. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Procure a sua comunidade e faça a sua oferta. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas que doam. Oremos. Querido e amado Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia, em nome de Cristo Jesus, gratos te somos e te louvamos, Senhor, por toda a bênção e dádiva que temos recebido das tuas mãos. Assim, ó Pai querido, também nós, hoje oramos e intercedemos junto aos sofrimentos das pessoas que sequer conhecemos, mas tu conheces, ó Deus, a cada uma delas. Vem abençoar, vem cuidar, vem restaurar. Nós intercedemos junto a Ti, ó Deus, pelas situações de conflitos, pelas guerras, que ali, Senhor, também esteja o Teu olhar de bondade e misericórdia. Pedimos a Ti, ó Deus, pelas pessoas enfermas, aquelas que agora trazemos à nossa lembrança, que assim, Senhor, também ali esteja o Teu agir restaurador, ó Pai. Pedimos pelas igrejas cristãs neste mundo, aquelas que verdadeiramente pregam a Tua palavra, aquelas que são comprometidas com o Teu Evangelho. Queiras Tu, ó Deus, abençoar, cuidar, Senhor, de cada ministro, cada ministra, de cada liderança, cada pessoa que se coloca no serviço comprometido com o Teu reino, com a Tua palavra. Especialmente trazemos diante da Tua presença a nossa igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, cada um dos nossos ministros, ministras, lideranças, presbitérios, que ali, Senhor, esteja o Teu cuidado e a Tua bênção. Pai querido, Tu conheces a nossa vida, o nosso coração, sabes Tu, ó Deus, o que nele temos e trazemos. Entregamos tudo a Ti, ó Deus, quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos nós na paz do Senhor, sirvamos sempre ao nosso bom Deus com muita alegria. Desejo a todos e todas vocês um abençoado domingo na paz de nosso Senhor. Amém.